Há momentos na vida em que parece que tudo desmorona ao mesmo tempo, como se uma tempestade avassaladora tivesse tomado conta de tudo. Já sentiu algo parecido? Parece que tudo ao redor desaba, que as forças se esgotam e que a luz no horizonte simplesmente desapareceu. Esses momentos de luta e escuridão são conhecidos por todos nós, mas há algo que talvez você precise ouvir neste momento. Toda tempestade tem um propósito, e nenhuma delas dura para sempre. É curioso como, em meio ao caos, somos levados a acreditar que a dor é eterna. O coração acelera, a mente se enche de perguntas e os pés, antes firmes, vacilam. É como se o peso do mundo estivesse sobre os ombros. Você pode até pensar: será que Deus me abandonou? Porque parece que tudo dá errado ao mesmo tempo. Mas há algo importante que você precisa lembrar. Ele nunca te deixou. Mesmo quando o vento sopra forte e as ondas ameaçam afundar o barco, Deus continua presente, ainda que o silêncio dele te faça duvidar disso. Talvez você tenha chegado até aqui com o coração cansado, procurando respostas ou apenas uma fagulha de esperança. Essa sensação de estar à deriva, sem saber para onde remar, é algo que Deus entende profundamente. Ele conhece suas lutas, suas lágrimas escondidas e até mesmo aquele grito silencioso que ninguém mais escuta. E é exatamente por isso que você está aqui agora. Esta mensagem não é uma coincidência, é um lembrete de que há um plano maior em ação, mesmo que você não consiga enxergar. As tempestades da vida, por mais assustadoras que sejam, têm algo em comum. Todas passam. Pode parecer difícil acreditar nisso quando você está no olho do furacão, mas a palavra de Deus está repleta de promessas que nos garantem que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria sempre chega pela manhã. Essa não é apenas uma frase bonita, é uma verdade que transforma vidas. Feche os olhos por um momento e imagine uma tempestade no mar. As ondas gigantes, os trovões ensurdecedores, a escuridão que faz perder o rumo. Agora, imagine que bem no meio desse cenário de caos, há uma voz firme e serena que diz: "Não temas, estou contigo." Essa é a voz de Deus. E mesmo que no início você não consiga ouvi-la por causa do barulho ao redor, ela está lá, pronta para te trazer calma e direção. Cada tempestade tem um propósito. Às vezes, elas surgem para nos ensinar a depender menos de nós mesmos e mais de Deus. Outras vezes, elas nos moldam, nos fortalecem e nos preparam para algo maior. No entanto, em todas elas há uma certeza: Deus nunca abandona um filho seu. Você chegou até aqui porque algo no seu coração clama por essa mensagem. Então, deixe essa verdade te tocar. A tempestade que você enfrenta hoje não é o fim. É apenas uma parte do caminho. E em breve, as águas se acalmarão. E você verá que mesmo no meio do caos, Deus esteve no controle o tempo todo. Aproveito e peço só um segundinho da sua atenção e te convido a se juntar à comunidade se inscrevendo no canal e deixando um like. É muito significante para nós. As tempestades que enfrentamos na vida são como momentos em que o céu, antes claro e sereno, de repente se fecha, trazendo nuvens escuras e ventos impiedosos. Esses tempos de dificuldade não avisam quando chegam, e muitas vezes somos pegos despreparados, sentindo o chão desaparecer sob nossos pés. É nesse contexto que surge uma pergunta inevitável: onde está Deus quando tudo parece estar desmoronando? A Bíblia nos apresenta uma história que encapsula essa pergunta de maneira profunda. Os discípulos de Jesus, homens que caminharam ao lado do Filho de Deus, experimentaram uma tempestade literal enquanto cruzavam o Mar da Galileia. No relato de Marcos, capítulo 4, versículos do 35 ao 41, somos transportados para aquele barco pequeno, balançando violentamente pelas ondas, enquanto o medo tomava conta dos discípulos.
Eles, assim como nós em muitos momentos, sentiram o desespero de não ter controle sobre a situação. No auge da tempestade, algo curioso acontece. Jesus está no barco, mas dormindo. É quase como se ele estivesse indiferente ao perigo que o cercava. Os discípulos aterrorizados correm até ele e gritam: Mestre, não te importa que pereçamos? Quantas vezes essa mesma frase ecoa em nossos corações? Quantas vezes, em meio às nossas lutas, sentimos que Deus está distante, alheio ao nosso sofrimento? Mas Jesus, com sua autoridade divina, levanta-se e ordena que o vento e o mar se acalmem. Em um instante, o caos dá lugar à paz. Então, ele pergunta aos discípulos: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Essas palavras são um convite à reflexão. Assim como os discípulos, nós muitas vezes esquecemos que Deus está conosco, mesmo quando parece que Ele está em silêncio. A presença de Jesus no barco não significava a ausência de tempestades, mas a garantia de que elas não teriam a palavra final. Essa história nos ensina que durante as tempestades da vida, a nossa fé é colocada à prova. Não porque Deus quer nos ver sofrer, mas porque é no momento de maior fraqueza que aprendemos a confiar plenamente nele. Quando dependemos apenas da nossa força, percebemos o quanto somos limitados. Mas quando voltamos os olhos para o Senhor, encontramos uma força que vai além do nosso entendimento. A presença de Deus nas nossas vidas não elimina as dificuldades, mas transforma a maneira como as enfrentamos. Ele nos dá coragem para seguir em frente, mesmo quando o caminho parece impossível. Assim como os discípulos, precisamos lembrar que se Deus está no barco, não importa a intensidade da tempestade, ela não pode nos destruir. Essa é a provocação que as tempestades nos fazem. Acreditar que Deus não nos abandonou, mesmo quando tudo ao nosso redor diz o contrário. A fé é a âncora que nos mantém firmes e a certeza de que, com Ele, o mar sempre se acalma. As tempestades que atravessamos na vida não são apenas momentos de dificuldade. Elas são também ferramentas poderosas de transformação. É comum, durante os períodos de luta, perguntarmos o porquê do sofrimento. No entanto, há algo profundo a ser compreendido. As tempestades nunca são sem propósito. Elas nos moldam, nos amadurecem e revelam aspectos de nossa fé que talvez nunca teriam sido explorados em tempos de calmaria. Pense em como o vento forte pode parecer destrutivo, mas também tem o poder de dispersar as sementes que darão origem a uma nova colheita. Da mesma forma, os desafios que enfrentamos carregam consigo a possibilidade de um novo começo, de um crescimento espiritual que nos aproxima mais de Deus. As tempestades nos forçam a reavaliar nossas prioridades, a reconhecer nossa dependência dele e a perceber que não podemos fazer tudo sozinhos. Há um detalhe importante sobre as tempestades. Elas nos mostram quem realmente somos e em quem confiamos. Quando tudo está bem, é fácil declarar nossa fé. Mas no momento em que os ventos sopram contra nós, nossa verdadeira confiança é revelada. Elas expõem as áreas de nossa vida onde ainda tentamos segurar o controle e, ao mesmo tempo, nos convidam a entregá-lo nas mãos de Deus. É uma oportunidade de crescimento, onde deixamos de lado o medo e abraçamos a confiança no Criador. Considere a metáfora de um vaso sendo moldado pelo oleiro. A argila, para se tornar um recipiente útil, precisa ser moldada com força e depois suportar o calor intenso do forno. O mesmo acontece conosco. Deus, em sua sabedoria, permite que passemos por momentos de provação para que nosso caráter seja refinado. É no fogo das dificuldades que aprendemos a perseverar, a amar mais profundamente e a ter compaixão por aqueles que também enfrentam batalhas. Um exemplo bíblico que ilustra esse processo é a história de José,
Vendido como escravo por seus próprios irmãos e lançado injustamente na prisão, José enfrentou tempestades que pareciam intermináveis. No entanto, foi através dessas provações que ele foi preparado para se tornar o segundo homem mais poderoso do Egito, usado por Deus para salvar milhares de vidas. Sua história, relatada em Gênesis capítulos 37 ao 50, é um testemunho vivo de que Deus transforma o que parece ser o fim em um novo começo cheio de propósito. As tempestades também nos conectam a Deus de maneira mais profunda. Muitas vezes é no desespero que levantamos nossos olhos ao céu e buscamos a sua presença. E ao fazermos isso, descobrimos que Ele não é apenas o Deus que acalma o mar, mas também aquele que nos segura enquanto o enfrentamos. Essa intimidade com Deus, forjada no meio da dificuldade, é um tesouro inestimável. Cada tempestade que enfrentamos é, na verdade, uma oportunidade divina. Um convite para crescer, amadurecer e testemunhar o poder transformador de Deus. Não são os ventos que definem quem somos, mas como escolhemos enfrentá-los. E com Deus, toda tempestade se torna um instrumento de propósito e vitória. Quando a tempestade finalmente se dissipa, algo extraordinário acontece. O silêncio que antes parecia assustador se transforma em um alívio profundo. O céu, que estava coberto de nuvens escuras, começa a se abrir e a luz, tão esperada, finalmente ressurge. É nesse momento que percebemos que algo mudou, não apenas ao nosso redor, mas dentro de nós. A tempestade não nos deixou da mesma forma que nos encontrou. Esses momentos pós-tempestade são como uma pausa sagrada, uma chance de olhar para trás e reconhecer tudo o que aprendemos enquanto enfrentávamos os ventos e as ondas. Eles nos ensinam a valorizar aquilo que antes passava despercebido, a força que não sabíamos que tínhamos, a fé que sustentou nossos passos vacilantes e, acima de tudo, a presença constante de Deus, que nunca nos abandonou. Ao final de uma tempestade, algo profundo se revela. As raízes que firmamos em Deus durante os períodos mais difíceis se tornam mais fortes. São essas raízes que nos sustentam para enfrentar não apenas os desafios futuros, mas também para sermos uma fonte de força e inspiração para outros. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos do 3 ao 4, Paulo escreve que somos consolados por Deus para que possamos consolar os que estão em aflição. Em outras palavras, as tempestades que enfrentamos nos capacitam a sermos canais da graça divina para os outros. Esse é o ponto em que muitas pessoas descobrem um novo propósito. As lutas não apenas nos fortalecem, mas também nos transformam em instrumentos de Deus para impactar a vida de quem está ao nosso redor. Cada batalha vencida se torna um testemunho poderoso, uma luz que brilha na escuridão de alguém que ainda está enfrentando seus próprios desafios. Não é à toa que Deus usa nossas cicatrizes para mostrar ao mundo que Ele é o Deus da restauração. Além disso, é depois da tempestade que somos chamados a agradecer, não apenas pela calmaria que voltou, mas pelo processo que nos transformou. A gratidão nos ajuda a enxergar o que antes parecia obscuro e nos faz reconhecer que Deus, em sua infinita sabedoria, permitiu aquilo para um bem maior. Esse reconhecimento abre portas para uma relação mais profunda com Ele, baseada não apenas em pedidos, mas em um coração que também sabe agradecer. É importante lembrar que o fim de uma tempestade não significa que não enfrentaremos outras. A vida é composta por ciclos de calmarias e desafios, mas o que aprendemos em cada luta nos prepara para enfrentar a próxima com mais confiança e sabedoria. As lições adquiridas se tornam escudos, e a fé que foi fortalecida age como uma âncora que nos mantém firmes. Levem isso para a vida. Com Deus, nós nunca perdemos. Ou ganhamos
ou aprendemos. A verdadeira vitória de uma tempestade não está apenas em sobreviver a ela, mas em sair transformado, mais forte e mais conectado com Deus. Esse é o presente que cada tempestade deixa quando se vai. A certeza de que Deus é fiel e de que tudo o que enfrentamos é parte de um plano muito maior. As tempestades têm um fim, e com elas vem a oportunidade de refletir sobre tudo o que vivemos e aprendemos. Esses momentos finais, após atravessar os ventos e as ondas, são como um abraço divino que nos envolve, trazendo a certeza de que Deus sempre esteve presente, mesmo nos instantes em que parecia mais distante. Eles nos convidam a pausar, respirar e permitir que nosso coração reconheça o cuidado amoroso de Deus em cada detalhe. Quando olhamos para trás e enxergamos o caminho percorrido, percebemos que as tempestades não nos destruíram, elas nos moldaram. Em cada lágrima havia uma lição. Em cada silêncio de Deus havia um convite para confiar. Esse é o mistério do amor divino. Ele não remove os desafios, mas usa cada um deles para nos fortalecer e nos preparar para algo maior. Agora, mais do que nunca, é o momento de abrir o coração e descansar na certeza de que Deus tem um propósito perfeito para todas as coisas. A dor que parecia insuportável tornou-se o alicerce de um novo capítulo, e o caos, um cenário para que a paz de Deus se manifestasse de forma poderosa. Assim como o arco-íris surge após a chuva, sua promessa se revela após o período de luta. Permita-se, neste momento, entregar tudo o que ainda pesa ao Senhor. Respire fundo, sinta a presença dele ao seu lado e confie que ele está cuidando de cada detalhe. Vamos nos preparar para este momento de oração, abrindo nosso espírito para a paz e o consolo que só Deus pode dar. É hora de entregar nossos medos e agradecer pela certeza de que a tempestade passou. E com ela veio uma nova força. Senhor Todo-Poderoso, venho diante de Ti com um coração que, embora tenha enfrentado ventos fortes e ondas altas, agora encontra refúgio em Tua presença. Obrigado, Pai, por ser a nossa âncora em meio às tempestades da vida. Obrigado por segurar firme o barco da nossa fé, mesmo quando as águas ameaçaram nos submergir. Hoje quero elevar a Ti cada lágrima derramada, cada angústia que passou e cada momento em que me senti sozinho. Obrigado por não me abandonar, mesmo quando minha visão era limitada e meu coração fraquejou. Eu reconheço que, mesmo em silêncio, Tu estavas comigo, trabalhando em meu favor, conduzindo-me para um lugar de segurança. Pai, sei que Tu és o Deus que acalma o mar. Sei que não há tempestade grande demais para o Teu poder, nem situação que escape do Teu controle. Por isso, coloco agora em Tuas mãos tudo o que ainda pesa no meu coração. Os medos, as dúvidas, as preocupações que insistem em querer me afligir. Eu Te entrego, Senhor, porque sei que em Tuas mãos tudo é transformado. Ensina-me a confiar mais em Ti. Ensina-me a olhar para os céus, mesmo nos momentos de escuridão, e a enxergar a promessa de que Tu estás comigo. Dá-me um coração que confia, uma mente que descansa em Tua paz e uma alma que encontra força em Tuas promessas. Que a minha fé não vacile, mesmo quando os ventos tentarem me derrubar. Quero Te pedir por todos aqueles que também enfrentam suas tempestades neste momento, por aqueles que estão se sentindo perdidos, sem direção, sem forças. Estende a Tua mão poderosa e toca cada vida. Acalma os corações aflitos, renova a esperança nos desanimados e dá coragem àqueles que estão prestes a desistir. Mostra-lhes, Senhor, que Tu és um Deus presente, que não nos deixa sozinhos nem por um segundo. Peço por cura, Senhor, para aqueles que carregam feridas profundas, cura emocional, cura espiritual, cura física. Tu és o Deus que restaura, e eu creio no Teu poder.
Que cada pessoa que te busca encontre em ti um abrigo, uma fortaleza, um lugar de segurança em meio às lutas. Obrigado, Senhor, porque sei que nenhuma tempestade é maior do que o teu amor. Obrigado por transformar nossas lutas em testemunhos, nossas lágrimas em colheitas de alegria e nossos medos em oportunidades para te glorificar. Obrigado porque, mesmo quando não entendo, tu sempre tens um propósito maior. Senhor, neste momento, eu te entrego o meu futuro. Cada passo que darei, cada decisão que preciso tomar, cada sonho que ainda carrego no coração. Guia-me, Pai, para que eu caminhe de acordo com a tua vontade. Que eu não me perca tentando fazer as coisas com minhas próprias forças, mas que eu dependa inteiramente de ti. Que o teu Espírito Santo, Consolador e Guia, habite em mim. Que ele me fortaleça nas fraquezas e me dê sabedoria para lidar com os desafios. Que ele me ensine a ouvir a tua voz, a discernir o teu caminho e a confiar no teu tempo. Porque sei que o teu tempo é perfeito, Senhor, e que os teus planos são sempre maiores e melhores do que os meus. Pai, renova a minha alegria. Renova em mim a paz que excede todo entendimento, a paz que só pode vir de ti. Que meu coração se alegre em saber que tu és o Deus que transforma, que restaura, que cuida. Obrigado por me lembrar, através desta tempestade, que o Senhor é fiel e nunca falha. Por fim, quero te louvar por quem tu és. Tu és o Deus que nunca muda, que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Tu és o Deus que nos ama com um amor infinito, um amor que nunca se cansa, que nunca desiste. Eu te louvo por esse amor e quero viver todos os dias da minha vida honrando a ti. Que essa oração suba como um perfume suave ao teu trono e que, ao sair daqui, meu coração esteja cheio da certeza de que tu estás comigo e de que toda tempestade que enfrento é passageira. Porque contigo, Senhor, eu sei que sempre terei vitória. Eu oro, em nome de Jesus. Amém. Que momento especial, meus amigos. Após essa oração, é impossível não sentir o coração mais leve e renovado. Quando olhamos para nossas tempestades, à luz da presença de Deus, percebemos que Ele sempre esteve nos moldando, nos guiando e nos fortalecendo para algo maior. Essa certeza nos impulsiona a caminhar com mais confiança e fé. Se esta mensagem trouxe algo significativo para a sua vida, considere se inscrever no canal e deixar seu like. Esses simples gestos não apenas nos ajudam a continuar espalhando palavras de fé, mas também fazem com que essa mensagem alcance ainda mais pessoas que podem estar precisando de esperança neste momento. Que tal fazer algo simples agora, mas muito poderoso? Escreva nos comentários: eu creio que a tempestade vai passar. Deixe isso registrado como um ato de fé e entrega. Sua declaração pode inspirar outros a também confiarem e se fortalecerem espiritualmente. E falando em fortalecer sua jornada espiritual, quero te convidar a conhecer um material muito especial que preparamos com carinho. Ele é pensado para quem deseja viver um ano repleto de propósito, com momentos diários de oração e reflexão. É algo simples, mas transformador, que pode te ajudar a se conectar ainda mais com Deus e com os planos dele para a sua vida. O link está no primeiro comentário fixado e tenho certeza de que será uma bênção para você. Que Deus te abençoe imensamente e lembre-se, nenhuma tempestade dura para sempre e o que vem depois dela é sempre um novo recomeço.